Olá pessoal, tudo bem? Sou a Mônica Correia do canal Ensino em Foco e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre liderança. Você se considera um excelente líder? Tem alguns aspectos que você deseja melhorar? Então vem comigo! Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre liderança. Quais os aspectos que eu posso melhorar na minha liderança? Mas para isso, eu preciso primeiro refletir sobre como é ser um bom líder e o que eu quero como líder. Vamos analisar um pouco sobre o nosso papel de liderança. Como é ser um bom líder? Para você, o que é importante para você como liderança? Você quer ser aquela pessoa que é aceita por todos, um líder bacana, não quer ser igual aos líderes que você já conheceu, tem alguns líderes como modelo. Como é seu pensamento sobre liderança? O que você pensa sobre isso? Ser líder vai muito além do que tudo aquilo que a gente pensa, do que a gente acha. Ser líder é poder conseguir fazer com que as pessoas que estão à nossa volta desempenhem seus papéis com facilidade. O líder facilita a vida das pessoas. Porém, em alguns casos, o líder também pode dificultar a vida das pessoas, burocratizando ou atrapalhando os serviços, os relacionamentos. Então, a liderança é um papel fundamental. E você? Como é a sua liderança? Você já teve no papel de liderança? Deseja estar no papel de liderança? Como você imagina esse momento de liderança? Se você já está na função de líder e quer ser um líder melhor, você precisa se avaliar o tempo todo, estar o tempo todo pensando em como melhorar a sua equipe, em como melhorar o seu relacionamento com a equipe. Existem algumas pessoas que gostam de ser aqueles líderes bacanas, descolados. Mas será que isso é possível o tempo todo? Será que isso ajuda a sua equipe a cumprir o papel que ela precisa desempenhar? Para saber se você é um bom líder ou não, é preciso você se autoavaliar. Olhando para a sua equipe, você considera que consegue liderar, consegue manter a sua equipe no foco, nos trabalhos? Ou isso para você é uma coisa bem difícil? O primeiro passo que a gente precisa verificar é se você está sendo assertivo com sua equipe, está transmitindo a mensagem que você deseja transmitir, ou você é aquela pessoa que enrola bastante e ninguém consegue te entender. Existem alguns líderes que gostam de se relacionar pessoalmente com as pessoas. Isso não tem nada de errado com isso. Porém, os líderes precisam saber separar as amizades dos trabalhos. E também precisam deixar bem claro para a sua equipe que existem dois tipos de relacionamentos. O relacionamento profissional, onde a pessoa precisa desempenhar a função pela qual ela foi paga para fazer, e o relacionamento pessoal, que não tem nada a ver com o profissional. E que muitas das vezes esse líder precisa cobrar no profissional aquilo que a pessoa precisa desempenhar profissionalmente. E isso não pode ser levado em consideração no pessoal, porque muitas vezes e muitas tarefas podem não ser tão agradáveis de serem feitas, porém precisam ser feitas, pois se você foi contratado para fazer a tarefa, para desempenhar aquela tarefa, ela precisa ser feita. Não está sendo feita de graça. Você trabalha para isso. Então, essa é uma função da liderança que precisa ficar muito bem clara, bem estabelecida. Existe o pessoal e o profissional. E um bom líder sempre precisa saber trabalhar isso e precisa saber separar. Também precisa fazer sua equipe compreender que existe o profissional e o pessoal.
Então, pensando nisso, vamos avaliar um pouco como está a sua equipe. Ela está do jeito que você gostaria? Ela está sendo clara e você está sendo claro em transmitir a mensagem, aquilo que ela precisa fazer? Ou a sua equipe está te entendendo com dificuldade? Está deixando de fazer algumas tarefas? Ou ainda você é aquele tipo de líder que deixa as coisas acontecerem, deixa tudo rolar, deixa os acontecimentos se resolverem por si. Não precisa da sua liderança, e sim da sua presença. Você acha que é possível isso? Eu acredito que um líder precisa ser bem assertivo, precisa ser bem claro naquilo que deseja, naquilo que quer que seus companheiros, seus colegas de trabalho, sua equipe possa desempenhar. Isso facilita muito a vida de todos, tanto dele mesmo como da sua própria equipe, que precisa saber claramente quais são as coisas que precisam ser feitas nas horas, nos lugares e como devem ser feitas. Para isso, um líder precisa ser assertivo, dizer claramente tudo que precisa colocar em prática em sua equipe. Uma das coisas que aprendi no tempo em que estive na liderança de uma escola é que se você quer um resultado diferente, você precisa ser o primeiro a mudar. Se você não concorda com alguma coisa, se você não está conseguindo conceber aquele conceito ou não está conseguindo aceitar aquela situação, é necessário que você seja o primeiro a mudar. Mas a mudança nem sempre é fácil. Muitas vezes você se vê entre o seu relacionamento pessoal com sua equipe e seu relacionamento profissional. E algumas coisas, algumas atitudes que você precisa tomar como liderança, às vezes podem ser desagradáveis, porque você também está na função profissional. E com certeza, e se você é um líder, com certeza tem alguém acima de você que está te pedindo algumas coisas que você também precisa fazer, que são pelas quais você foi contratado, você foi contratada para fazer. Então você recebe por isso. Você precisa desempenhar o seu papel com qualidade. Para isso, algumas coisas precisam ser mudadas. E como mudar é difícil, não é? Às vezes, as mudanças requerem muito da gente. Precisa mudar uma postura nossa para que a nossa equipe possa desempenhar um outro papel. E a liderança é uma coisa que precisa ser avaliada continuamente. Todas as vezes, nossos papéis como líderes precisam ser reavaliados para que possamos ver o resultado da nossa equipe. Como eu falei, se eu quero um resultado diferente, eu preciso ser o primeiro a mudar. Eu não posso fazer a mesma coisa e continuar fazendo a mesma coisa e querendo um resultado diferente. Então, existem alguns passos para melhorar a nossa liderança que nós vamos seguir a partir de agora. Então, vamos ao primeiro passo que precisamos avaliar sobre nossa liderança. A primeira coisa que precisamos verificar é qual é a situação que nos limita, o que nos está limitando neste momento. Vamos pensar assim. Eu estava, verifique que eu estou usando no passado, eu estava sendo um pouco frouxo nas minhas decisões, deixando as coisas acontecerem, fazerem com que as situações se resolvessem sozinhas, deixando a equipe livre, não tomando minhas decisões, deixando as coisas como estavam para não perder os amigos, para não ser considerado um líder chato, um líder pegajoso, um líder exigente e para ser aquele líder bem bacana. Então eu deixava as situações e as coisas acontecerem soltas, sem a minha liderança. Essa é uma situação que acontece muito com os líderes. Pode ter acontecido com você e é um erro muito comum que acontece.
Então, essa seria a primeira situação a ser avaliada. Então, você precisa verificar o que é a sua situação limitante e começar a pensar em alterá-la. Então, qual é o segundo passo? Agora que eu já identifiquei a minha situação limitante, eu preciso mudá-la. Como que eu posso mudá-la? Eu preciso ser assertivo. Então, o segundo passo é ser assertivo. O que vem a ser assertivo na minha equipe? Eu preciso ter clareza e informar a minha equipe aquilo que eu quero dela. Então, o segundo passo seria chegar para a equipe e dizer: a partir de hoje, faremos dessa forma. E exemplificar tudo aquilo que eu quero que a minha equipe faça, para que deixe bem claro que a posição a partir daquele momento precisa mudar e que todos precisam fazer daquele jeito. Lembre-se, esse é o seu papel de liderança. Você precisa deixar claro aquilo que você quer que as pessoas façam. As pessoas não conseguem adivinhar aquilo que você deseja delas, mesmo que elas sejam suas amigas de longa data. Elas precisam que você tenha clareza nas informações e fale aquilo que você espera delas. Porque, como eu disse no começo, afinal de contas, você foi contratado para ser um líder. O terceiro passo é avaliar o que te levou a ser daquela forma anterior. Qual era a intenção positiva que estava naquele momento que você vivia? Por que você queria ser um líder bacana? Você queria ser aceito pelos seus colegas? Você queria não ser o modelo de liderança que você teve no passado? Você queria romper esse modelo de liderança antigo que você não gostava, um líder autoritário, um líder que não deixava um líder que não deixava você participar das coisas. Você não gostaria de ser como seus antigos líderes e por isso você assumiu uma atitude diferente? Será que era esse o seu modelo positivo da sua liderança? Será que você queria que todo mundo te achasse o máximo? Um super líder, alguém bem bacana, alguém colega, alguém parceiro? E por isso você tomou essas atitudes de deixar sua equipe andar sozinha, fazer com autonomia tudo aquilo que precisava? É bem possível que este modelo seja um modelo que você tenha seguido até agora. Que você se considere uma pessoa, ou melhor, se considerava uma pessoa super bacana, super legal, super alegre, super aceito pelos membros da sua equipe, porém não tinha função de liderança. Então, pensando nisso, chegamos ao quarto passo da nossa avaliação de liderança. Qual é o modelo que eu posso seguir? Qual é o conceito que eu preciso mudar? Quais são as atitudes que eu posso ter a partir de agora para ser um líder legal e, mesmo assim, cumprir o meu trabalho, a minha função de liderança? Então, qual é o principal que eu queria com o meu outro comportamento? Como eu queria ser aceito pela equipe, queria ser um líder bacana, eu posso mudar para ser assertivo. E quando eu falo assertivo, é sincero. Deixar claro tudo aquilo que eu preciso colocar para a minha equipe. Porque quando eu deixo claro, eu acabo colocando a minha equipe conectada comigo. Porque eu estou sendo sincero,
sincera, claro. E ter clareza aproxima as pessoas mais de mim. Porque as pessoas vão saber que eu estou sendo verdadeiro ou verdadeira. E eu estou falando aquilo que precisa ser feito. Eu estou me colocando como líder, me colocando como aquilo que a minha função me pede para fazer. Mas para que isso funcione, para que a clareza, a sinceridade funcione, a assertividade funcione, precisa fazer sentido para você. Porque se não fizer sentido para você ser um líder assim, isso não vai mudar, essa atitude não vai mudar. Você vai continuar da mesma forma como estava antes. Se faz sentido para você ser assertivo, ser sincero, cumprir o seu trabalho como líder e liderar sua equipe, essa é uma atitude que você pode ter. Pode ser mais positivo, mais assertivo e mais sincero com todos, dizendo com clareza aquilo que você quer, aquilo que as pessoas precisam desempenhar. Desta forma, fazendo sentido para você, você será 100% positivo, sincero e aceito. Essa será uma atitude que você irá incorporar facilmente. E lembre-se, a mudança é difícil de acontecer, mas para que a mudança aconteça, é preciso que você tenha persistência. Persista e faça sempre o que precisa ser feito. Pois lembre-se do que eu disse no começo. Se você quer um resultado diferente, você precisa ser o primeiro a mudar. Como líder, você precisa liderar pelo exemplo. Sendo você uma pessoa sincera, assertiva, você vai fazer com que sua equipe também seja sincera e assertiva. Então, como essa mudança pode começar a acontecer em sua vida? É preciso que você comece um treinamento mental. Você comece a vivenciar essa situação como se fosse um filme em sua cabeça, para que você possa adquirir esse hábito. Primeiro, você precisa fazer como se fosse um filme acontecendo, dizendo aquilo que você precisa dizer, colocando assertivamente suas colocações, sendo bem claro, bem clara e deixando de rodear as situações e os acontecimentos. Então, o quinto passo será um treinamento mental, onde você irá reviver ou vivenciar aqueles momentos que você precisará executar apenas no seu pensamento, como se fosse um filme. Você sendo assertivo, falando com sua equipe, se colocando para eles e fazendo as mudanças e fazendo as mudanças necessárias, vivenciando cada vez mais no seu cérebro para que você possa adquirir este hábito. E o nosso sexto passo será colocar em prática tudo aquilo. Vá para a prática, não fique apenas só pensando em como fazer. Faça. Comece a mudar aos pouquinhos, comece a colocar para as pessoas aquilo que você deseja da sua equipe com clareza, com assertividade, com sinceridade. Assim você estará mudando os seus pensamentos e também mudando o comportamento da sua equipe. Lembre-se, isso não é uma coisa tão fácil de se fazer. Toda mudança requer trabalho, requer tempo e requer persistência. Se você desistir no primeiro obstáculo, você não vai conseguir alterar o resultado. A mudança que você precisa também vai ser dessa forma. Você vai aprender devagar, passo a passo, indo um passo atrás do outro para que a mudança possa acontecer. Não existe mágica. Você precisa dar os seus passos para que a mudança aconteça e os resultados sejam diferentes. Se você acha que esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe. Se você não me segue, fique à vontade para seguir, se assim desejar. Um abraço
e até o nosso próximo vídeo.